Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. De virada, o Goiás bateu a Chapecoense fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro, 2-1 lá na Arena Condá. E neste vídeo eu vou trazer para vocês os dados, os números, as escalações e também, claro, a minha opinião sobre este triunfo alviverde lá em Santa Catarina. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Deixe o seu comentário, fale o que você achou do jogo, a sua opinião é importante pra gente, aquele like para prestigiar o nosso trabalho e claro, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Já são mais de 10 mil torcedores goianos e também de outros estados inscritos aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e no WhatsApp, o 99402 7562. Arena Condá, Campeonato Brasileiro da Série B, 14ª rodada, Chapecoense 1, Goiás 2. Goiás virou o jogo já depois dos 40 minutos do segundo tempo e a gente vai falar disso para vocês a partir de agora. Vamos conferir os números, os principais dados do jogo. Posse de bola, 36% para a Chapecoense, 64% para o Goiás. O Goiás já teve uma posse de bola maior no primeiro tempo, né? No segundo, especialmente depois da expulsão do jogador da Chapecoense, essa posse de bola se tornou ainda maior para a equipe alviverde. Nas finalizações, o Goiás também finalizou bem mais, 8 da Chapecoense, 3 na direção do gol, 19 do Goiás, 5 na direção do gol. Os passes, 223 da Chapecoense, 65%, 389 passes do Goiás, 82%. Cruzamentos na área, 13 da Chapecoense, 3 corretos, inclusive um deles saiu gol, 39 cruzamentos do Goiás na área, 10 corretos, em um deles também saiu um dos 2 gols do Goiás. Lançamento 69 da Chapecoense com 27 corretos, 42 do Goiás, sendo 19 corretos. Os desarmes, 11 para cada lado, e os escanteios, 5 para a equipe catarinense, 4 para o time goiano. O que mais chama atenção aí, né, se a gente for pegar a posse de bola, claro, o Goiás teve 2/3 de posse de bola praticamente, as finalizações, em que o Goiás finalizou mais do dobro do adversário, e algo que hoje melhorou no Goiás, que foi a precisão no passe. O Goiás teve acima de 80%, 82% hoje. O Goiás vinha tendo uma média baixa de precisão nos passes, melhorou isso hoje. Cruzamentos também, muitos cruzamentos na área, né, por parte do Goiás, errou muito nesse quesito também, mas acabou sendo decisivo, conquistando a vitória aí na reta final do jogo. São os dados que a gente pode valorizar, vamos dizer assim, destacar nestes principais números. Agora vamos conferir a escalação com as substituições do técnico Wagner Mancini, comandante do Goiás. O Goiás que outra vez foi a campo aí num 4-3-3, time alviverde de Tadeu no gol, Diego Caito, depois Facundo Barceló, Messias, Tite e William Lepo. Marcão, substituído pelo Rafael Gava, Juninho e Vitinho, substituído no intervalo pelo Pedrinho. Wellington, que saiu para a entrada do Wesley Garcia, Anselmo Ramon e Arthur Kaique, que deu lugar ao Jajá. Os gols do Goiás, Tadeu, tá a bolinha aí para ele, e também o Anselmo Ramon, que além do gol, foi o único jogador do Goiás que tomou um cartão amarelo nesse jogo lá no estádio da Arena Condá. Então, estão aí os principais números e também a escalação do Goiás. Agora vamos entrar na análise do jogo, né, análise dessa vitória do Goiás pelo placar de 2-1. Antes, eu até trazer para vocês aqui a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda restam 2 jogos para fechar essa 14ª rodada, que são os jogos Paysandu e Ferroviária, Cuiabá e Botafogo. Mas o Goiás manteve-se na liderança, o Goiás estava perdendo essa liderança, né, quando estava sendo derrotado. O Goiás manteve essa liderança, chegou aos 29 pontos, superando a equipe do Coritiba, e abriu 6 pontos para o quinto colocado. O quinto colocado, que é o Remo, tem 23 pontos, ganhou fora de casa do Atlético.
o Goiás abriu 6 pontos para o Remo. Nesse momento a equipe alviverde volta a ter um fôlego, vamos dizer assim, uma folga ali em relação à equipe que está fora do G4, né? Nem é aquela folga para o vice-líder que o Goiás já teve, mas tem uma distância interessante para o quinto colocado nesse momento, é o Remo. Se o Cuiabá ganhar amanhã, o Avaí cai para quinto, aí o quinto passa a ser o Avaí, mas a distância é a mesma, também de 6 pontos, tudo bem? Então vamos agora falar aqui desse jogo, fazer a análise do jogo, dessa vitória alviverde pelo placar de 2-1 de virada lá na Arena Condá. Até achei o Goiás interessante, gostei do Goiás nos primeiros minutos do jogo, mesmo jogando fora de casa, tentou tomar a iniciativa do jogo, então uma postura diferente, né, que eu esperava. Imaginava um Goiás naquele seu padrão de esperar o adversário, tentar sair nos contra-ataques, mas não, o Goiás já começou tentando impor o seu jogo, 2 chegadas interessantes, uma com o Marcão, cabeceou para fora, outra com o Lepo, né, que fez uma bonita jogada ali pelo lado esquerdo, mas bateu tentando tirar do goleiro Rafael Santos, mas acabou tirando do gol também. Porém, na primeira chegada da Chapecoense, a Chapecoense abriu o placar, né, em um lance que acontece muito com o Lepo no campeonato, que é a desatenção dele na marcação. A jogada primeiro pelo lado esquerdo de ataque da Chapecoense, direito de defesa do Goiás, teve espaço para o cruzamento, mas o Lepo não acompanha o Cavalheiras. Como ele, por exemplo, não acompanhou o atacante do Paysandu naquela final da Copa Verde. E aí o jogador entra no segundo pau, cabeceia e faz o gol, 1-0 para a Chapecoense. O Goiás seguiu tendo posse de bola, mas não conseguia criar grandes oportunidades, e a Chapecoense em alguns momentos era perigosa nos contra-ataques. Ela explorava muito essa bola comprida nas costas da defesa do Goiás e levou alguns sustos. Não foi aquela chance claríssima, mas ela acabou levando alguns perigos ao goleiro Tadeu. Até que ali já aos 44 para 45 minutos do primeiro tempo, aí sim o Messias precisou salvar uma bola quase em cima da linha, com o Tadeu já fora da jogada, para evitar que a Chapecoense fizesse 2-0. Mas o Vitinho, né, que foi a surpresa aí na escalação do técnico Wagner Mancini, não conseguia fazer o time jogar, e também os laterais do Goiás, eles não participavam de maneira eficiente do jogo ofensivo, assim como os ponteiros. Então o Goiás ficava muito amarrado, porque não tinha jogada pelos lados e não tinha jogada pelo meio. O Goiás ficava dependendo muito de jogadas isoladas para tentar chegar ao gol. Primeiro tempo, fim dele, 1-0 para a equipe da Chapecoense. Veio o segundo tempo, o Goiás veio com a substituição já, o Pedrinho no lugar do Vitinho. Aí dessa forma o técnico Wagner Mancini abriu o Pedrinho para jogar na esquerda, pegou o Arthur Kaique, que estava jogando por lá, e colocou para jogar centralizado no lugar do Vitinho. Segundo tempo já começou mais movimentado, né? O Goiás conseguia acelerar o jogo, que era algo interessante para a equipe alviverde, porque se fica aquele jogo arrastado, lento, demorado, parado a todo momento, interessava muito mais a Chapecoense do que o Goiás. Mas não, foi um jogo mais acelerado, mais corrido. Para quem está perdendo, normalmente esse tipo de jogo é mais interessante, e era o que acontecia com o Goiás, né? Porém, o Goiás seguia sem criatividade, né? A Chapecoense descia o seu bloco, marcava ali na entrada da área, e o Goiás praticamente explorava muito o lado esquerdo, né? O Goiás usava muito mais o lado esquerdo do que o direito. Aí o Goiás abria essa jogada pelo lado esquerdo e cruzava na área. Inclusive uma série de cruzamentos ruins do William Lepo, né? Quase todos eles nas mãos do goleiro Rafael Santos. Ele colocava aquela bola sem força, viajando dentro da grande área, e aí o Rafael Santos acabava uma vez atrás da outra, chegando com sucesso nessa bola, conseguindo fazer aí boas defesas e evitando, né, que o ataque do Goiás criasse algum tipo de perigo. Até que a Chapecoense perdeu o Vitor Caetano, né, expulso, e aí o Goiás aumentou a pressão. Ainda era uma pressão sem grandes oportunidades, ainda era uma pressão sem fazer o goleiro da Chapecoense trabalhar, mas o Goiás já empurrou a Chapecoense para dentro da sua área.
né? O jogo ali dos 25 minutos em diante aconteceu sempre no campo da Chapecoense, com a Chapecoense com as linhas bem baixas, né? Trabalhando ali com 3 zagueiros, uma linha de 5, e o Goiás comprimindo essa linha. E já na reta final do jogo é que o Goiás começou a encontrar os espaços, principalmente com triangulações ali pelo lado esquerdo, usando o Pedrinho, que entrou bem no jogo. O Tite também achando alguns passes interessantes ali, quebrando as linhas da equipe da Chapecoense. E o Goiás forçou muito essa jogada pelo lado esquerdo, onde caía o Tite, onde caía o William Lepo, onde caía o Pedrinho. Rafael Gava também participava por ali, em alguns momentos o Juninho. Então o Goiás fazia um volume grande de jogadores por ali, com 4, 5 jogadores no setor, e começou a levar muita vantagem em cima da Chapecoense naquele setor. Até que o Pedrinho invadiu a área, foi derrubado pelo Mailton, pênalti, bem assinalado, né, pelo árbitro Wagner do Nascimento. Tadeu bateu muito bem e empatou o jogo. Antes disso, o Goiás já tinha feito um gol que não valeu, mas também numa jogada criada pelo lado esquerdo. O Juninho cruzou, o Barceló fez o gol, mas ele estava impedido, bem anulado pela arbitragem. E o Goiás seguiu insistindo nesse modelo. E foi por ali que saiu o pênalti. O Goiás manteve-se pressionando a equipe da Chapecoense, outra vez pelo lado esquerdo. O Pedrinho outras vezes derrubado pelo Mailton, né? O Mailton derrubou o Pedrinho no pênalti e o Mailton derrubou o Pedrinho no lance em que originou a falta. Mas, inclusive uma falta dura, né? O Wagner não deu o segundo cartão para o Mailton ali, provavelmente porque ele já tinha expulsado um jogador da Chapecoense. E aí o Gava cobra, o Anselmo Ramon com muito oportunismo tocou na bola e fez o gol da vitória do Goiás, já quase no último lance de jogo. 2 para o Goiás, 1 para a equipe da Chapecoense, uma vitória importantíssima do time alviverde. Essa foi a 4ª virada do Goiás nessa Série B, né? Tem sido uma marca desse time do Mancini. O Goiás virou contra o Operário, fora de casa, contra o Avaí na Serrinha, contra o Atlético fora de casa e contra a Chapecoense fora de casa. 3 vitórias do Goiás de virada fora de casa, todas elas pelo placar de 2-1 e uma na Serrinha contra a equipe do Avaí. Então basicamente o jogo que eu vi foi esse. O técnico Wagner Mancini teve méritos nas mudanças que ele fez. Ele colocou o time com 2 atacantes, mais 2 de lado, né? O Goiás, quando terminou o jogo, vamos pegar aqui, vamos pôr o Goiás aqui de azul, só pra gente, para você torcedor ter uma ideia da formação do Goiás na reta final do jogo. Caiu uma pecinha aqui, depois eu pego. O Goiás tinha, vamos ignorar a numeração, tá bem? Anselmo Ramon, Facundo Barceló, o Esli Garcia, fechando de cá. Aqui o Pedrinho, fazendo esse corredor aqui. Espetava os 2 laterais, que era o William Lepo pela esquerda e o Jajá, que entrou pela direita. Então o Goiás tinha essa linha de 6 aqui na entrada da área, certo? Os 2 centroavantes, os 2 ponteiros e os 2 laterais chegando. Aqui ele adiantava o Gava e o Juninho, fazendo aqui, e o Tite às vezes ainda caía por aqui com o Messias fazendo a sobra. Então o Goiás basicamente jogava assim: Messias, quando precisava alguém descer, o Jajá descia aqui para fazer essa saída de bola. Mas o Goiás, essa era a formação do Goiás que acabou o jogo. Com o Messias aqui, o Tite um pouco aberto por aqui, Juninho e Gava fazendo o meio campo, eles revezavam, os 2 laterais pelos lados e uma linha de 4 atacantes, né? Então eram 6 atacantes praticamente dentro da área da Chapecoense, e o Wagner Mancini teve méritos nisso, porque ele buscou isso com as substituições, né? Ele provocou essa conglomeração de jogadores de atacantes do Goiás na grande área da Chapecoense, e aí a bola começou a chegar para esses atacantes. Chegou no lance do Barceló, foi um azar, ele estava impedido, mas a jogada saiu. Depois o lance com o Pedrinho e depois o gol da vitória com o Anselmo Ramon. Então o Goiás buscou a virada, né, e teve eficiência para se aproveitar deste um homem a mais, porque tem vezes que você joga com um homem a mais e não dá conta de fazer disso uma vantagem. O Goiás conseguiu fazer desse um homem a mais uma vantagem e por isso venceu o jogo por conta de saber tirar proveito, né? Porque o dia que você está em desvantagem, você luta para o adversário não tirar proveito disso. Quando você está em vantagem, você tem que conseguir tirar proveito disso. E o Goiás conseguiu tirar e por isso conseguiu essa vitória importantíssima, né? Importante matematicamente, sim,
mas principalmente importante psicologicamente. O Goiás evitou a terceira derrota seguida, o que seria muito ruim. O Goiás vem para um jogo agora dentro de casa, depois de uma vitória, quebra uma sequência negativa, porque todo mundo vai perder, todo mundo vai oscilar. O que você não pode é estender demais os seus momentos negativos. E se o Goiás perde mais uma vez, já eram 3 derrotas, a pressão seria muito grande para esse próximo jogo. Claro que o Goiás vai ser pressionado a vencer, mas já é uma pressão muito mais positiva do que aquela pressão negativa que aconteceria caso fossem aí 3 derrotas consecutivas. O trabalho do Wagner Mancini, para mim, é um trabalho bom, sabe? Ele conseguiu mexer na equipe dele, fazer o time dele jogar mais e fazer o time dele virar o jogo. É para isso que tem treinador. O treinador tem que mexer no time, ou para manter o que está muito bom, ou para melhorar o que está ruim. E ele conseguiu melhorar o desempenho do Goiás, principalmente ali nos minutos finais. Atuações no Goiás, Tadeu, né, não teve culpa no gol, fez uma boa defesa quando o jogo estava 1-0 ainda para a Chapecoense, bateu bem o pênalti, boa partida do Tadeu. Diego Caetano, discreto, Messias, seguro na defesa, o Tite começou um pouquinho assim, parece meio fora de ritmo, mas depois melhorou muito. O segundo tempo dele foi muito bom, inclusive com a bola nos pés. O William Lepo é muito esforçado, mas falhou no gol da equipe da Chapecoense. E os cruzamentos, o William Lepo precisa treinar esse tipo de fundamento. Não tem condições um jogador jogar tantas bolas para o goleiro como o William Lepo fez hoje nesse jogo lá na Arena Condá. Marcão muito esforçado, pouco criativo. Gava entrou melhor, deu mais dinâmica ao meio campo do Goiás. Juninho participou do lance do gol invalidado, foi melhor na reta final, né? Não fazia um grande jogo, ali nos últimos 20, 25 minutos ele foi bem. O Vitinho não foi bem, substituído, muito bem substituído. O Wellington Matheus, jogo muito apagado. Anselmo Ramon fez um primeiro tempo onde ele fez 2 paredes interessantes, no segundo tempo fez o gol, é isso que você espera de um centroavante. E o Arthur Kaique, uma figura apagada dentro do jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo. Os jogadores que entraram, o Gava entrou bem e o Pedrinho entrou muito bem. O Pedrinho já fazia tempo que ele não fazia uma partida boa, né? Tanto que perdeu a posição para o jogo de hoje, mas hoje ele entrou muito bem. E saiu de faltas em cima dele os 2 lances que originaram os gols do Goiás, tanto o pênalti como a falta cobrada pelo Gava, que o Anselmo Ramon acabou marcando o gol. Então o Pedrinho merece elogios. O Facundo Barceló entrou, foi interessante para prender a defesa da Chape lá dentro, fez um gol que não valeu, mas foi uma participação interessante do Barceló hoje. Já entrou, não acrescentou, não foi mal, mas não participou de nenhum lance importante, não acrescentou nada ali pelo lado. Apenas ele dava essa dinâmica de abrir o campo, né? Abriu o Lepo pela direita, já pela esquerda, bem espetado em cima da linha para abrir a defesa da equipe da Chapecoense, tá bem? Então essas aí, e o Wesley Garcia, né, que também entrou, mas praticamente não participou de nenhum lance de boa importância. Então uma vitória importantíssima para o Goiás. E essa foi a minha análise deste 2 para o Goiás, 1 para a equipe da Chapecoense. Mas você, torcedor, também pode fazer a sua. Deixe aí nos comentários do que você gostou no jogo, do que você não gostou. Enfim, fique à vontade para fazer o seu comentário, tá bem? Se ainda não deixou aquele like, deixa aí pra gente. E meu muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se ainda não for inscrito outra vez, eu repito o convite para você se inscrever e se juntar a essa comunidade dedicada ao futebol goiano. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado, uma excelente semana a todos e até a nossa próxima oportunidade.